Chega na hora de comprar presente de Natal para a garotada, vem um monte de dúvida, principalmente se é para o filho ou para a filha dos outros, né? Aqueles selos que indicam a idade até que ajudam, mas ainda assim não é fácil não. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bem-vinda. Obrigada. Bom, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for, principalmente, dar um presente para uma criança, né, que não conhece muito bem? Pois é, aquilo que está na moda é uma boa pedida. Por exemplo, coisas de personagem são ótimas pedidas. No entanto, esses presentes eles são um pouco mais caros do que aqueles presentes que não têm um personagem específico, que não tem uma marca específica, né? Então, se você não quer errar, opte pela moda, né? Mas é muito mais caro. Então, a gente precisa pensar na originalidade do presente. Crianças não gostam de ganhar roupas, por exemplo. Os pais gostam, né? Mas as crianças não. As crianças, elas gostam de coisas que elas possam brincar. Não adianta também a gente dar uma coisa que vai ficar lá no quarto, em cima de uma estante, em cima de uma prateleira, né, de enfeite. Então, tem que ser algo que a criança possa manusear, tem que ser algo que a criança possa brincar. E isso é a grande importância do presente, né? Entre o brinquedo pedagógico e o brinquedo da moda, claro, a orientação seria sempre o pedagógico, Sim. né? Mas, assim, ainda no pedagógico tem que pensar em alguma coisa divertida, né? Porque senão a criança também fica meio... O brinquedo pedagógico, ele é um ótimo brinquedo, porque a gente fala que ele não é um brinquedo pronto, porque um pedaço de madeira com várias cores, a criança imagina a sua brincadeira, então ela constrói inúmeras brincadeiras. Mas o brinquedo pedagógico, por si só, ele não é interessante. A criança precisa de uma intervenção, a criança precisa da companhia de um adulto para direcionar a brincadeira, para daí sim, esse brinquedo pedagógico exercer a sua função propriamente dita, né? Exercer a sua funcionalidade. Se você não tem esse tempo, é claro que daí fica uma coisa meio no vazio dar um brinquedo pedagógico, porque essa criança ela não terá como brincar, ela não terá como criar as possibilidades ali adequadas, então, para o seu desenvolvimento cognitivo com aquela ferramenta, porque o brinquedo pedagógico ele é uma ferramenta, né? Então, ficaria uma coisa chata. Agora, se você tem tempo para brincar com seu filho, se você tem esse momento de interação ali com as brincadeiras, o brinquedo pedagógico é uma boa opção, porque cada dia você pode variar explorando novas habilidades dessa criança. Agora, se a criança, por exemplo, tem 3 anos, é importante eu dar aquele brinquedo para a criança até 3 anos? Ou não tem problema se eu der aquela para 4 mais, por exemplo? Pois é. Aí depende de cada criança. Tem crianças que têm 3 anos que são independentes, tem crianças que têm 3 anos que falam, tem crianças que contam aquilo que estão as incomodando, né? No entanto, tem crianças de 3 anos que são muito mais infantis do que as outras, né? Então, por isso que a gente precisa tomar devido cuidado. Quando você não conhece a pessoa, é interessante que você olhe, preste atenção, então, para essas idades indicativas na caixa do brinquedo, por conta dos materiais, das peças pequenas, porque né? pode soltar, né? Eles enfiam no nariz, daquele rolo todo. Então, e pode causar alguma alergia, né? Tem tudo isso que a gente precisa ficar observando. Mas se você conhece a criança, você sabe que essa criança é uma criança independente, que não tem o costume de fazer, de colocar na boca, né? Então, aí você pode ter uma certa liberdade para comprar alguma coisa mais sofisticada. Agora, a dica mesmo, de repente, é dar uma consultada com os pais, né? Com certeza, né? Isso é importante. Agora, uma dica que eu dou é assim, às vezes você vai presentear uma família que tem 2 ou 3 crianças. Um jogo, por exemplo, um brinquedo coletivo, seria uma ótima opção, porque você está dando um presente e várias crianças vão poder fazer uso desse presente. E brincando, você sabe que as crianças, elas desenvolvem muito, né? Então, o fato de você dar um jogo de tabuleiro, um jogo que instigue outras habilidades da criança é bastante importante. Então, os jogos, eles são ótimas pedidas aí para presente. E nessa época, todo mundo meio sem dinheiro, é uma ótima pedida, né? Claro, e assim, não são caros. Por exemplo, um jogo de dominó. Um jogo de dominó você acha por aí até R$10. Então, existem vários jogos baratos que são ótimas opções e podem até se tornar um brinquedo coletivo, um presente coletivo. Vale para a família toda. Com certeza. E assim, só para a gente fechar,
Brinquedo com barulho, aqueles que às vezes deixam a mãe louca, é melhor evitar. É melhor evitar. E o brinquedo com barulho tem outro problema. Ele pode atrapalhar o sono da criança se a criança brincar muito tempo durante o período da noite com ele. Então, assim, coisas muito coloridas, coisas que emitem muitas luzes, que emitem muitos sons, a gente deixa quieto para uma outra oportunidade, né? E opta por alguma coisa que vai potencializar outras habilidades. Por exemplo, coordenação motora, brinquedos de encaixar, quebra-cabeça, jogos que aí ninguém erra. Não tem erro. Não tem erro. Obrigada pela Imagine, participação Elaine. mais uma vez.